Graça e paz de Cristo, nós estamos estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é formado por 31 capítulos e foi escrito para trazer revelações, orientações, direcionamento para que você possa ter uma vida feliz, próspera, de crescimento, abençoada, com as conquistas que você espera para a sua vida. Se você nunca leu Provérbios, fica um convite para que você leia Provérbios. Leia Provérbios com um ar crítico. Leia, anote aqueles provérbios que mostram pontos que você deve melhorar e aplique isso todos os meses, que com o passar do tempo você vai se aperfeiçoando, se autoconhecendo, melhorando e corrigindo os seus erros, as suas falhas e se tornando uma pessoa melhor. Se você ler um capítulo por dia de Provérbios, você consegue ler esse livro todos os meses. Então, aqui, nesse mês de julho, lendo um capítulo por dia, você tem exatamente 31 dias e você vai terminar Provérbios dentro desse mês. Hoje é dia 26, nós vamos ler Provérbios 26 e Provérbios 26 nos ensina sobre tipos de pessoas. Provérbios 26 fala que existem pessoas que são tolas, fala que existem pessoas preguiçosas, fala que existem pessoas hipócritas, fala que existem pessoas bajuladoras, aquelas pessoas que dão tapinha nas costas das outras, elogiam as outras, mas no fundo do coração, na verdade, não desejam o bem dessas pessoas. Então, Provérbios 26 é um convite para conhecer a nós mesmos, para não sermos tolos, preguiçosos, hipócritas e bajuladores, e para entender o comportamento de pessoas que agem dessa forma, para lidar com essas pessoas, mantendo distância ou corrigindo essas pessoas quando essas pessoas fazem parte do nosso dia a dia. Você não manda embora um filho que está sendo tolo, ou que está sendo preguiçoso, ou que está sendo preguiçosa. Você corrige, você alerta, você cria alguns processos para que esse filho e essa filha tome consciência e mude de vida. Você não divorcia do seu marido ou da sua esposa porque está passando por uma fase de tolice ou porque está sendo relaxado ou relaxada, preguiçoso ou preguiçosa com relação a alguma coisa. Você alerta, você fala, você aponta, convida para ler provérbios, para dizer precisamos mudar e encontrar uma rota, um caminho melhor. Você também não manda embora o seu filho, o seu parente, quando você percebe que está havendo um desvio de caráter. Às vezes você está ali no seu entorno e o seu filho, o seu pai, a sua mãe age com hipocrisia em relação a algum vizinho dentro da igreja. Lá na igreja, trata as pessoas de um jeito e dentro de casa fala mal a respeito daquele irmão, a respeito daquela irmã, a respeito do vizinho. E você vê claramente a hipocrisia dentro da sua família, dentro da sua casa. Mas você não manda embora, porque faz parte da sua família. E família, nós cuidamos, nós protegemos e nós corrigimos, porque não é porque você protege, você cuida, que você compactua, que você concorda com aquele comportamento que precisa ser mudado. E essas
características da tolice, da preguiça, da hipocrisia, da bajulação também precisam ser aplicadas a nós mesmos. Será que eu não estou agindo dessa forma, sendo tolo, sendo preguiçoso, sendo hipócrita ou sendo um bajulador? De repente estou bajulando alguém e, na verdade, no meu coração eu carrego inveja ou cobiça ou mal contra a pessoa? E perceber, aplicar esse texto a nós mesmos, permite que nós vençamos isso, que isso seja tirado da nossa vida e que o nosso coração seja limpo, reto, justo, puro e separado para Deus. Então vamos ler aqui Provérbios 26. Do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ler aqui sobre a tolice, a pessoa que é tola. Vamos ler aqui então o capítulo 26, do verso 1 ao 12. Essa é a primeira parte. O verso 1. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Então o verso primeiro está dizendo, você não elogia um tolo. Você corrige, você exorta, chama atenção. Se é um parente seu, você fala, ó, isso aí está errado. Porque elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão. No verão, se você vê que cai neve, você vai dizer isso é um absurdo. Então é um absurdo elogiar um tolo. Nós estamos lendo aqui, eu esqueci de falar isso, estamos lendo aqui essa versão da Bíblia na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, NTLH é a abreviação de nova tradução na linguagem de hoje. É uma tradução da Bíblia que é mais atual, que é na linguagem de hoje. Se você já tentou ler a Bíblia, achou muito difícil, é porque você leu uma versão mais antiga. Então procure ler a Bíblia na NTLH. Você pode buscar, pesquisar por essa Bíblia, NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Linguagem de hoje é uma linguagem mais atual e você vai conseguir entender a Bíblia com mais facilidade. Então aqui o verso 1. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Não passe a mão quando seu filho faz coisas erradas. Tem aquele pai, aquela mãe que, quando o filho faz algo errado, ele dá uma risadinha e fala assim, é criança, é meu filho, é adolescente, mas é meu filho, eu não vou corrigir ele. Se você não corrige o seu filho, o livro de Provérbios, lá no capítulo 22, fala que você precisa educar o seu filho. Quem não educa o filho, depois tem dores de cabeça. Depois tem dores, sofrimento. Nós já falamos sobre isso lendo vários textos de Provérbios, dizendo que o filho sábio traz alegria para o seu pai e é motivo de honra para sua mãe. E nós comentamos que para isso acontecer, você que é pai, você que é mãe, tem que corrigir. Tem que guiar o filho no caminho da sabedoria. Verso 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Então o texto aqui está dizendo que a maldição só cai na casa de quem merece. Ela não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O texto, aqui a tradução não ficou muito boa, porque o sentido do versículo 2, na verdade, é o seguinte: da mesma forma que quando um passarinho está voando e ele sabe aonde que ele está indo, a maldição, ela voa e parece que ela não tem uma direção, mas a maldição ela só cai na casa, na cabeça de quem merece. Então a ideia aqui é, a maldição ela tem rumo certo. Você pode pensar assim, para onde que a maldição está voando?
Quando você vê o passarinho voando, você não sabe para onde que ele está indo, mas o passarinho sabe para onde ele está voando. Então, quem olha de fora não sabe para onde a maldição está indo, mas a maldição ela só vai cair no lugar em que a pessoa merece. Então, o verso 2 está dizendo: não seja tolo, não seja uma pessoa tola. Se você for tolo, se você for tola, você vai receber a maldição pelas suas decisões erradas. Com certeza você vai receber. O verso 3: o chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Você vê aqui que o verso 3, Provérbios, aqui fala até de animais. A pessoa que não busca a sabedoria, que age como tolo, é como um cavalo. Então ele vai receber o chicote. O chicote foi feito para o cavalo, vai ter sofrimentos na vida. O freio para o jumento. Então a pessoa que age sem pensar, age como um jumento, dizendo que tem que ser do meu jeito, alguém vai frear a pessoa. E a vara é para as costas de quem não tem juízo. Verso 4. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Então, quando a pessoa faz uma pergunta que você vê que não tem sentido, tem coisas que você não responde. Verso 5. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Então, se um tolo faz uma pergunta tola, você precisa responder. Você precisa mostrar ao tolo que aquela pergunta não faz sentido. É necessário dizer: você não percebe que a sua pergunta não tem sentido? Você está pensando no que você está falando? Verso 6. Quem manda um tolo dar um recado, está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Então aqui o verso 6 fala quem você contrata para fazer uma tarefa que você precisa. Se você precisa enviar uma mensagem para alguém e você contrata um colaborador, um tolo, para dar esse recado, é melhor estar procurando problemas. É melhor cortar os próprios pés. Ou seja, veja quem você contrata. Verso 7. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Você sabe que as pernas de um aleijado, por estarem aleijadas, são ineficientes. Então, um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Não vale de nada. E esse versículo 7 mostra, nos faz lembrar que tem muitas pessoas que têm o texto da Bíblia decorado, mas não põem em prática. Se você não põe o texto em prática, isso não muda em nada a sua vida. Não adianta a pessoa saber que não deve adulterar e ter uma amante. Então o provérbio é citado por um tolo que diz: você não pode ter uma amante, mas a própria pessoa tem uma amante. Então um provérbio citado por um tolo não tem valor. Verso 8. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. Esse versículo 8, a tradução aqui, não ficou muito fiel ao texto. O texto original fala sobre pedra preciosa. Então, ninguém pega um anel de ouro, ninguém pega um brinco, um colar e coloca no estilingue e dispara. A ideia do versículo 8 é: elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra. A pedra aqui é uma pedra preciosa, um diamante, um ouro, alguma coisa de valor, de muito valor. Então, elogiar um tolo é o mesmo que você amarrar uma pedra preciosa no estilingue. É o mesmo que jogar fora algo de muito valor. Então, não elogie um tolo. A ideia do versículo 8 é essa. Verso 9. O tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. Então é mais um versículo dizendo que o tolo
de você citar provérbios não resolve nada. Tem que pôr em prática. Quem não coloca em prática é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. Verso 10. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Então, mais um versículo falando: veja quem você coloca na sua equipe de trabalho. Se você contrata um tolo, um mau processo de contratação pode prejudicar toda a equipe. Verso 11. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Então, é como um cachorro que volta para aquilo que é mal. Versículo 12. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Então aqui o verso 12, ele fala que existem aquelas pessoas que dizem: eu já sei tudo, você não precisa me ensinar nada. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas que são assim. Que você fala a respeito da palavra e a pessoa fala: eu já sei tudo, você não tem que me ensinar nada. E a pessoa vive fazendo coisas erradas, vive sofrendo por causa das decisões erradas, e mesmo assim ela continua no seu erro. Então pode-se esperar mais de um tolo, ou seja, tem mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que acha que sabe tudo. Em outras palavras, existem dois níveis. Existe o tolo, mas existe um que é pior que o tolo. Aquele que acha que sabe tudo. Aquele que fala: ninguém tem que me ensinar nada, eu já sei tudo. Essa pessoa está no nível mais alto da tolice. O tolo é melhor ainda do que essa pessoa que fala: eu sei tudo. Então essa primeira parte do 1 ao 12 fala sobre o tolo. Agora nós vamos para a segunda parte, do versículo 13 ao 16, que fala sobre o preguiçoso. Então o 13, o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Primeira característica do preguiçoso: ele gosta de ficar na zona de conforto. Ele fica em casa. Ele não gosta dos desafios. Ele fica na zona de conforto. Só aquilo que é bom e o que é agradável para ele é o que ele faz. E ele dá sempre uma desculpa: se eu sair, o leão me pega. Então ele é bom em dar desculpas para não fazer o que tem que ser feito. E as desculpas são esfarrapadas. Ele inventa: tem um leão que vai me pegar. Então a pessoa fala: se eu for trabalhar, vão me pedir um monte de tarefas. Eu vou ficar sobrecarregado, eu vou ficar com problemas. A pessoa encontra justificativa. Agora, a segunda característica do preguiçoso está no 14. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Então ele não sai do lugar. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. O preguiçoso, ele não tem iniciativa. Ele não faz nada se ele não for mandado. Ele não procura crescer, não procura aprender. Ele fica na zona de conforto e ele não sai do lugar. Agora, a terceira característica, verso 15: existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso é aquela pessoa que não vale a pena investir, porque se você investe, você coloca a sua força e fala: é só terminar aqui o trabalho. Ele não termina. E uma outra característica, o preguiçoso, ele pode até começar um negócio, mas ele não termina o que ele começa. Então existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Se você serve o prato, você coloca na mão, ele tem preguiça de pegar o talher e pegar a comida ali do prato na frente dele para colocar na própria boca. É uma pessoa que começa as coisas e não termina. Se você ajuda e coloca, você faz a sua parte, ajuda a pessoa, mas mesmo assim a pessoa não quer fazer a parte dela. Agora, o versículo 16: o preguiçoso acha
que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. O 16 fala que o preguiçoso sempre procura um atalho. Então, ele sempre procura uma forma de não de encurtar o caminho. O preguiçoso ele acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Então tem todo um processo, um jeito de fazer a coisa, mas o preguiçoso acha que vai encontrar um atalho, que vai encurtar o caminho. Ele encurta o caminho e ele faz as coisas com resultados piores, porque quem quer encurtar um caminho de uma coisa que tem que ser seguida acaba estragando o bolo. Existe a preparação de um bolo, a preparação de uma receita, o conserto de um carro, o conserto de um computador. Existe todo um passo a passo. Existe uma receita, um caminho que tem que ser seguido. Os testes que têm que ser feitos. Mas o preguiçoso ele acha que sabe mais que os outros. Agora o verso 17. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Versículo 18. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. O 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. O 21. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Então nós lemos do versículo 1 ao 12, nós lemos sobre o tolo. Do versículo 13 ao 16, nós lemos sobre o preguiçoso. Agora no versículo 17, nós estamos lendo sobre aquele que é entrão, entra na discussão dos outros. Então, o verso 17: quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Se você agarrar um cachorro pelas orelhas, você sabe que ele vai te dar uma mordida. Então, quem se mete em discussão que não é para se meter, arruma confusão para si. Agora o 18. Quem engana os outros e diz que é brincadeira, é como um louco brincando com uma arma mortal. Tem aquela pessoa que faz uma brincadeira com um idoso. Brincadeira de mau gosto. Por exemplo, sacaram todo o seu dinheiro, vovô. Imagine uma brincadeira com uma pessoa idosa que de repente tem umas economias, que a pessoa tem problemas de saúde, ela depende daquelas economias. E alguém vem e faz uma brincadeira dessa. Sacaram todo o seu dinheiro, levaram a sua aposentadoria. É uma brincadeira que é uma arma mortal. A pessoa pode ter um infarto, a pessoa pode ficar desesperada, a pessoa pode ficar angustiada, ou alguém que esconde, por exemplo, a bolsa de alguém, ou que esconde o telefone celular da empresa de alguém e fala assim: ah, você perdeu. Faz brincadeiras dessa forma. Ou que faz brincadeiras que a pessoa, o seu pai, a sua mãe, desapareceu, sumiu. Então isso é uma arma mortal. São brincadeiras que machucam as pessoas. Então o verso 18 e 19. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. O verso 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Então aqui o verso 17 fala sobre pessoas que se envolvem em discussões alheias. O 18 fala sobre pessoas que fazem brincadeiras de mau gosto. O 20 e o 21 e o 22 e o 23 falam sobre as pessoas que são hipócritas, são fingidas, né, e que são contenciosas, entram em discussão. Veja o 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem os mexericos a briga se acaba. Aquelas pessoas que vivem fazendo fofocas, intrigas, falando a respeito dos outros, gerando confusão. Então tire essa pessoa que não tem mais lenha, não vai ter mais esse fogo. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba.
Então, muitas vezes, dentro de casa, no meio dos vizinhos, no trabalho, as fofocas são o motivo das brigas. Agora o 21. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Se você conhece uma pessoa briguenta, é bem rápido dessa pessoa criar briga e discussão. Então o verso 20 e o verso 21 estão falando sobre os briguentos, os contenciosos. O 22, os mexericos são tão deliciosos, ou seja, as pessoas gostam tanto de ouvir as fofocas, como gostamos de saboreá-los. Então, esses versos 20, 21 e 22 falam sobre os fofoqueiros, falam sobre os perigos das fofocas e que é necessário tirar a fofoca, os fofoqueiros, os briguentos, para que exista paz. E esses versículos nos ensinam como nós estamos lidando com os problemas do dia a dia. Nós criamos brigas, nós falamos a respeito dos outros, ou nós estamos resolvendo o que tem que ser resolvido com cada pessoa. Você fala das pessoas ou você fala com as pessoas? É preciso resolver com as pessoas. Agora o verso 23. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Aqui no verso 23 começa a falar do hipócrita. A pessoa fala uma coisa bonita na sua frente, como um verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. A pessoa tem um coração carregado de maldade, na sua frente fala sorridente, pelas suas costas te apunhala. Então, como verniz que cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. 24. O hipócrita que odeia, ele esconde o seu ódio atrás da bajulação. Então ele dá o tapinha nas costas e fala: você é o cara, você está indo muito bem, parabéns. Mas lá no coração ele guarda o mal. É uma bajulação mentirosa. 25. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. 26. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. O hipócrita, ele consegue por um tempo usar o seu verniz, esconder ali a verdade, mas sempre tem o dia que a maldade transborda, que a pessoa não consegue mais disfarçar e ela acaba deixando escapar uma palavra que mostra claramente que a sua hipocrisia. Então, aplicando isso aqui para a própria vida, é necessário cuidar do nosso coração, porque às vezes, no dia a dia, algumas pessoas à nossa volta vão além, e às vezes o nosso coração fica com ódio, o nosso coração fica raivoso. Por que com ele? Por que com ela? Por que não comigo? Por que não dá certo para mim? E aí, nós queremos colocar um verniz e dizer parabéns, mas o nosso coração carrega a cobiça, a inveja, o erro, e nós precisamos cuidar do nosso coração para que isso não invada a nossa vida. E por outro lado, também quando recebemos os elogios, precisamos ter cautela. Às vezes, estamos indo muito bem e as pessoas vêm e nos elogiam e nos parabenizam, mas não podemos ficar dependentes, reféns da necessidade da aprovação dos outros. Se você depende da aprovação dos outros para você ficar bem, quando você estiver indo mal em alguma coisa e as pessoas começarem a apontar o dedo e criticar, você vai ficar muito mal. Então, quem tem necessidade da aprovação das pessoas, fica refém dos outros. Você está dando um controle da sua vida na mão dos outros.
Então, quando os outros elogiam e dão um tapinha nas costas, você fica feliz. Quando as pessoas criticam, você vai para o fundo do poço. E você não pode ficar refém, não pode ter um controle na mão dos outros. O controle tem que estar na sua mão. É você que controla o próprio coração para ver se no seu coração tem alguma cobiça ou inveja em relação ao próximo, e isso precisa ser removido e tratado, e o seu controle, quando você não está indo bem ou está indo bem, tem que estar na sua mão. Você precisa estar na direção, saber o que você está fazendo, saber o que tem que ser corrigido e sabendo que as críticas, quando elas vêm, que você já está fazendo o que tem que ser feito. E não se deixar levar ou se deixar abater por causa da opinião dos outros. Você precisa cuidar do próprio coração e também ter cautela em relação a quem vem e elogia ou critica você. Porque esse texto aqui do 23 ao 26 fala do hipócrita. Não podemos ser o hipócrita e devemos tomar cuidado com os hipócritas. O verso 27. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Então, quem cria armadilha para os outros acaba caindo nela. Se uma pessoa rola a pedra vai esmagar a própria pessoa. Não crie ciladas, a armadilha para os outros. O mal que você cria para o próximo, ele volta para quem quer o mal do próximo. E o verso 28, quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então tome cuidado com os elogios. A pessoa que bajula demais, ela carrega, esconde o ódio, a raiva, a inveja, a cobiça, ela carrega o que não é bom dentro do coração. Tome cautela com a bajulação. Então preste atenção na energia, na frequência quando a pessoa elogia você. É possível você perceber ali quando realmente vem do coração, quando é sincero. A força com a qual a pessoa fala, você percebe a energia que vem com a palavra que a pessoa lança, com o elogio que vem. Tome cautela com a bajulação e não seja bajulador. Trate do coração se precisar, se perceber que precisa de tratamento. Não carregue o mal no seu coração. Essa é a mensagem de Provérbios 26. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a ler Provérbios e a procurar corrigir, melhorar, aprender, crescer, porque isso certamente vai te trazer um caminho de prosperidade, sucesso, realização, verdade, honestidade, integridade, correção, retidão, e tudo isso junto vai trazer a sua felicidade, o seu bem-estar, o seu sucesso, a sua realização. Agora eu abro o momento do apelo e do convite evangelístico. Evangelístico vem de evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que se você quer ter um relacionamento com Deus, você pode aceitar a Jesus. Nós temos pecados e coisas erradas em nossa vida. Não poderíamos chegar até Deus, mas Deus, vendo que era impossível chegarmos a Ele, enviou o nosso irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus Cristo. Ele veio e morreu na cruz por nós, para que quando nós aceitamos o sacrifício dele, que o sangue dele nos purifica do pecado,
recebêssemos o perdão dos pecados e possamos chegar até Deus. Então aqui na tela, Jesus Cristo é a verdadeira videira. Ele e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Então muitas pessoas estão secando porque estão desconectados da fonte da vida, que é Deus, e que nós chegamos a Deus por meio de Jesus. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Faça essa oração de confissão comigo agora para entregar a sua vida a Jesus e receber o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus na sua vida, e ter o seu nome escrito no céu no livro da vida. O livro da vida é o livro que registra os nomes dos filhos de Deus. Então ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação. Você não precisa adorar a nenhum santo, imagem ou ter algum amuleto. Jesus morreu e trouxe vida eterna para todos os que o aceitam, como você fez agora. Procure participar das reuniões que estudam a Bíblia. Leia a Bíblia e procure entender, participando de estudos dela, para que você receba o conhecimento de Deus. Eu convido você a participar das leituras de Provérbios. Eu vou deixar aqui no final do vídeo 2 acessos, 2 cards. Um que é sobre provérbios e trabalho, e outro que é sobre provérbios e vida sentimental. Nós gravamos uma série só de provérbios na leitura na perspectiva do trabalho. E depois gravamos outra série de provérbios onde todos os capítulos foram lidos na perspectiva da vida sentimental. E você pode acessar esses capítulos de provérbios e colher ensinamentos que a Bíblia revela para o nosso crescimento, para a nossa realização, felicidade, satisfação e uma vida mais produtiva e abençoada. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E dê glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Deus enviou Jesus, que deu a vida por nós, e o Espírito Santo que mora em nós e nos acompanha todos os dias. Deus abençoe grandemente. Amém, amém.